Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais importantes da história mundial, a Primeira Guerra Mundial. E acreditem, essa história é mais fascinante do que qualquer filme de ação. Imaginem só, início do século XX, a Europa estava bombando, as fábricas não paravam, as cidades cresciam rapidamente e todo mundo queria mostrar que era o mais poderoso. Era tipo aquela competição entre amigos, só que em escala global e, infelizmente, muito mais séria. A Alemanha tinha acabado de se unificar e estava se achando a última bolacha do pacote. A França ainda estava chateada por ter perdido territórios para os alemães. A Inglaterra reinava nos mares e a Rússia queria mais espaço nos Balcãs. Era como um grupo de vizinhos onde cada um queria ter o jardim mais bonito do bairro, mas com consequências muito mais graves. E sabe aquela história de "me diz com quem tu andas que te direi quem és"? Então, os países começaram a formar suas panelinhas. De um lado, tínhamos a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, os populares da época. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, que depois mudou de lado, igual aquele amigo que troca de time no meio do campeonato. Mas o que realmente acendeu o pavio foi algo que parece roteiro de filme. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo. Imaginem só, um dia aparentemente normal, 28 de junho de 1914, e BUM! Um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip mudou o curso da história com um tiro. A Áustria-Hungria ficou furiosa e viu ali a chance perfeita para dar uma lição na Sérvia. É como quando alguém procura qualquer desculpa para começar aquela discussão que já estava engasgada há tempos. E assim, em um efeito dominó impressionante, uma a uma, as potências europeias foram entrando na briga. O nacionalismo estava nas alturas. Todo mundo achava que seu país era o melhor do mundo. O imperialismo também não ajudava, com países disputando colônias como se fossem figuras de aula. Era uma época em que mostrar força era mais importante que manter a paz. E assim começou um dos conflitos mais transformadores da história. Uma guerra que mudaria para sempre a forma como vemos o mundo, as relações entre países e até mesmo o papel da tecnologia nos conflitos. Se você está curtindo esse conteúdo e quer aprender mais sobre a história de um jeito descontraído, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que também curtem história e me conta nos comentários qual outro tema histórico você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis do nosso passado. Um abraço! Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais importantes da história mundial, o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Se prepare, porque essa história é simplesmente fascinante. Tudo começou com um acontecimento que mudou o rumo da história. A declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia em julho de 1914. Mas o que poderia ser apenas um conflito regional, rapidamente se transformou em algo muito maior. Imaginem só, em questão de dias, as principais potências europeias começaram a mobilizar seus exércitos. É como um efeito dominó, onde uma peça derruba a outra. A Alemanha declarou guerra à Rússia, depois à França, e quando invadiu a Bélgica neutra, o Reino Unido também entrou na guerra. Em apenas algumas semanas, o mundo estava mergulhado em um conflito sem precedentes. O mais interessante é como essa guerra se desenvolveu em diferentes frentes. Na frente ocidental, que ia do Atlântico até os Alpes suíços, vimos algo único: a Guerra das Trincheiras. Já pensaram como seria passar meses, até anos em trincheiras? Na frente oriental, entre Alemanha, Áustria-Hungria e Rússia, a história foi um pouco diferente, com batalhas mais móveis. E sabem o que tornou essa guerra tão diferente das anteriores? A tecnologia. Pela primeira vez na história, vimos o uso de gases tóxicos, metralhadoras, tanques e até aviões em combate. Os submarinos também tiveram um papel crucial, especialmente na estratégia alemã. Algumas batalhas se tornaram verdadeiros marcos históricos. A Batalha do Marne impediu que os alemães chegassem a Paris. Verdun se tornou símbolo da resistência francesa. E a Batalha do Somme, bem, essa foi uma das mais intensas de toda a guerra. Mas não podemos falar da Primeira Guerra Mundial sem mencionar seu impacto na sociedade.
As mulheres começaram a ocupar postos de trabalho antes exclusivamente masculinos, a economia dos países foi profundamente afetada e a própria forma como as pessoas viam o mundo mudou para sempre. É impressionante pensar como um único evento pode desencadear mudanças tão profundas em todo o mundo, não é mesmo? E olha, tem muito mais para explorar sobre esse tema fascinante. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo sobre história mundial. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais importantes da história mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Se você é apaixonado por história ou só quer entender melhor como chegamos até aqui, esse vídeo é pra você. Imagina só, é novembro de 1918 e após 4 longos anos de um conflito devastador, o mundo finalmente vê uma luz no fim do túnel. Os países estavam completamente esgotados. Não era só uma questão militar, mas também econômica e social. As pessoas estavam cansadas, com fome e queriam mudanças. E foi exatamente às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1918 que tudo mudou. Na cidade francesa de Compiègne foi assinado o famoso armistício que encerrou oficialmente as batalhas. Mas galera, isso foi só o começo de uma nova era. Em 1919 veio um momento decisivo, o Tratado de Versalhes. E não foi nada amigável. A Alemanha, considerada a grande culpada pela guerra, teve que engolir condições duríssimas. Perdeu territórios importantes como a região da Alsácia-Lorena, que voltou para a França. Teve que praticamente desmontar seu exército e, para completar, precisou pagar uma dívida astronômica como reparação pelos danos da guerra. Mas as consequências foram muito além dos papéis assinados. O mundo perdeu cerca de 17 milhões de vidas. É como se toda a população de uma grande metrópole simplesmente desaparecesse. O mapa da Europa foi totalmente redesenhado com o surgimento de novos países como a Polônia e a Tchecoslováquia. E sabe o que é mais interessante? As mudanças não foram só políticas. A sociedade mudou completamente. As pessoas começaram a questionar as autoridades tradicionais, surgiram novos movimentos artísticos e as mulheres que assumiram diversos trabalhos durante a guerra começaram a lutar mais ativamente por seus direitos. Infelizmente, nem tudo foram flores. O Tratado de Versalhes, que deveria trazer a paz, acabou plantando as sementes de um novo conflito. A humilhação imposta à Alemanha criou um ambiente perfeito para o surgimento de ideias extremistas que mais tarde levariam à Segunda Guerra Mundial. É impressionante como decisões tomadas há mais de um século ainda influenciam nosso mundo hoje. Por isso, é tão importante conhecer e entender nossa história, para não repetirmos os mesmos erros. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que também curtem história e me conta nos comentários o que você achou mais interessante sobre esse período histórico. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante que mudou completamente o rumo da história mundial: as consequências da Primeira Guerra Mundial. Você já parou para pensar como um único conflito conseguiu redesenhar todo o mapa da Europa? Pois é. Após a guerra, vários impérios simplesmente deixaram de existir. O poderoso Império Austro-Húngaro se fragmentou, o Império Otomano se desfez e diversos novos países surgiram do zero. Imagina só, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e vários outros países que conhecemos hoje nasceram nesse período. É como se o mapa da Europa tivesse sido completamente redesenhado do dia para a noite. Mas as mudanças não pararam por aí. A economia mundial ficou de joelhos. Países que antes eram potências se viram afundados em dívidas astronômicas. A Alemanha, por exemplo, enfrentou uma hiperinflação tão absurda que as pessoas precisavam de uma carroça de dinheiro só para comprar um pão. E sabe o que é mais interessante? A guerra também provocou uma verdadeira revolução social. As mulheres, que antes eram limitadas aos trabalhos domésticos, assumiram posições nas fábricas e escritórios. Foi um momento crucial para o movimento feminista e para a entrada definitiva das mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, nem tudo foram avanços.
Milhões de pessoas perderam suas vidas e os que sobreviveram carregaram cicatrizes profundas. Surgiu até um termo novo, síndrome de guerra, para descrever os traumas psicológicos dos soldados que voltaram do fronte. A guerra também mudou completamente o pensamento político da época. Na Rússia, tivemos a primeira revolução comunista bem-sucedida da história. Em outros lugares, o ressentimento pela derrota alimentou movimentos extremistas. As sementes da Segunda Guerra Mundial já estavam sendo plantadas. Uma das tentativas de evitar novos conflitos foi a criação da Liga das Nações, a primeira organização internacional dedicada a manter a paz mundial. Embora não tenha sido totalmente bem-sucedida, ela serviu de modelo para a ONU que conhecemos. É impressionante perceber como eventos de mais de 100 anos atrás ainda influenciam nossa vida atual. As fronteiras que conhecemos, as organizações internacionais que temos, até mesmo alguns conflitos contemporâneos têm suas raízes nesse período. Se você achou esse conteúdo interessante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos que curtem história e deixe nos comentários qual aspecto da Primeira Guerra Mundial você gostaria de conhecer melhor. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante e que mudou completamente o rumo da história: as lições e o legado da Primeira Guerra Mundial. Você já parou para pensar como um conflito de mais de 100 anos atrás ainda influencia a nossa vida hoje? Pois é, a Primeira Guerra Mundial não foi apenas mais uma guerra, ela transformou completamente a maneira como as nações se relacionam. Imagina só, antes da guerra, os países agiam muito na base do "eu posso mais". Era uma verdadeira competição de quem tinha mais armas, mais territórios, mais poder. E sabem onde isso foi parar? Em uma das maiores catástrofes da história. Mas com grandes tragédias vem grandes aprendizados. O mundo percebeu que precisava mudar urgentemente. A primeira grande lição foi sobre a importância da diplomacia. Sabe aquela história de sentar e conversar? Pois é! Descobrimos que é bem melhor do que sair por aí mostrando os músculos militares. E tem mais! O nacionalismo exagerado, aquele orgulho cego pela pátria, mostrou sua face mais perigosa. Não é que ser patriota seja ruim, mas quando isso vira pretexto para menosprezar outros povos, a coisa fica séria. Foi aí que nasceu a Liga das Nações, a primeira tentativa real de criar uma organização mundial pela paz. Ok, ela não foi perfeita, longe disso, mas foi um primeiro passo super importante. Pensem nela como uma versão beta da ONU que temos hoje. E sabe o que é mais interessante? Pela primeira vez na história, os países começaram a pensar em regras globais. Começaram a discutir sobre direitos humanos, sobre limitar armas perigosas, sobre como resolver conflitos sem partir para briga. É claro que nem tudo são flores. A Liga das Nações acabou não conseguindo evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas suas falhas nos ensinaram muito sobre como construir instituições internacionais mais eficientes. Hoje, quando vemos países se reunindo na ONU, quando acompanhamos acordos internacionais de paz, ou mesmo quando viajamos livremente entre países, estamos colhendo os frutos daquelas lições aprendidas há um século. O mais importante é que aprendemos que a paz não é algo que simplesmente acontece. Ela precisa ser construída todo dia, com diálogo, respeito e cooperação entre os povos. E aí, o que você acha dessas lições? Como podemos aplicá-las nos dias de hoje? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo novo. Um abraço e até o próximo vídeo!